Esse texto de Cantares, escrito por Salomão, ele traz um símbolo muito interessante, a respeito do qual eu quero meditar com você hoje. Obrigado, minha irmã. Salomão está dizendo, apanhe, na minha versão está as raposinhas, né? O tradutor já colocou com um diminutivo. Na leitura que a gente leu ali, pequenas raposas que devastam as vinhas. Meditando nesta palavra ao longo desses dias, o Senhor trouxe ao meu coração a responsabilidade de ministrar sobre a tua vida, acerca de como as coisas pequenas têm destruindo aquilo que é o mais importante na nossa história. A vinha, na Bíblia, ela é um grande símbolo de propósito, ela é um símbolo de algo de muito valor. A vinha tem um conceito na Bíblia muito importante. Não por isso, não por menos, Jesus, lá em João 15, no versículo 1, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o lavrador. E no mesmo texto ele vai dizer que você, irmão, nós somos os ramos dessa videira, dessa vinha. Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E aí você conhece um pouquinho o final desse capítulo, desenvolver desse capítulo 15 de João, que depois vamos voltar a citar. Então a gente percebe que a vinha, ela traz um significado muito importante, de algo que tem um grande valor para Deus. Então a tua vinha pode ser tua família, a tua vinha pode ser o propósito, a tua vinha pode ser o ministério que Deus confiou, a tua vinha pode ser um povo, a tua vinha pode ser uma direção. E a verdade é que Deus nos dá uma responsabilidade de cuidar dessa vinha. E Salomão era um homem muito sábio, ele nos deixa aqui uma lição muito importante e notem, o contexto de vida de Salomão era completamente diferente do nosso. Mas olha como naqueles dias, há milhares de anos, ele está dizendo, o que destrói a vinha não é uma tempestade. O que destrói a vinha não é uma catástrofe. Porque todas as pessoas estão sujeitas a isso, inclusive os agricultores. Mas ele está dizendo, apanhem as raposinhas. As raposinhas que devastam as vinhas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vinha. O que essas pequenas raposinhas representam? Os pequenos problemas, as pequenas decisões, os pequenos detalhes que a gente ignora e que aos poucos, aproveitando as brechas que nós vamos dando em diversas áreas da nossa vida, essas raposinhas entram e elas têm uma função: destruir, roubar, tirar algo de você. Vocês sabem que eu sou mineiro, então eu vim do interior e não é por menos que lá em Minas Gerais tem 2 times de futebol. Cruzeiro, 2 grandes times, né? Cruzeiro e Atlético. Qual é o símbolo, o mascote do Cruzeiro? Uma raposa. Qual é o mascote do adversário? Isso tem um sentido. Isso é provocativo. Porque muitos agricultores sofrem, quem veio de Minas aí sabe, com as raposas, quem mora na roça, porque elas entram no galinheiro, irmão, e fazem a festa. Então o Cruzeiro, para provocar o seu principal rival, colocou a raposa como sendo ali o mascote que vai devorar o galo. E é interessante que você vai em Minas, assim, as pessoas fazem lá o galinheiro, fazem o cercadinho, mas a raposa é matreira.
Se deixar uma brechazinha, ela vai entrar e ela vai roubar, ela vai saquear aquilo que tem algum valor para você. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso para quem é casado, vamos falar disso para quem é jovem, para quem é solteiro, para quem já é idoso. A gente pode pensar sobre isso dentro de uma comunidade toda como essa. Porque se você pensa que o diabo usa grandes coisas para destruir, não. Às vezes é uma raposinha que ele solta. Às vezes é uma raposinha que ele coloca lá dentro da tua casa para ir saqueando sem que você perceba aquilo que tem valor para você. A gente fica muito concentrado nas grandes responsabilidades. Mas se você pegar para analisar a crise que uma família está enfrentando, ou a crise que uma igreja está enfrentando, a crise moral que um país está enfrentando, que uma nação está enfrentando, você vai perceber, se fizer um retrospecto daquilo, que aquilo começou com pequenas coisinhas. Há muito tempo eu ministrei uma palavra sobre isso. Não ignore as primeiras coisas, as pequenas coisas. Quem é casado já deve estar começando a se lembrar de alguma coisa que acontece no dia a dia e que, se a gente deixar passar, Magu, com o tempo, a partir daquela brechazinha, um grande estrago, Sandro, é feito dentro da família, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja.